o redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação, os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como revivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível, haja de nossa parte, auxílio a eles para que se desagrilhoem. Desagrilhoem, é isso. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal diante de ti, ajuda-o a refazer para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite que nós estamos mais uma vez aqui para aprendermos mais um pouco do Evangelho, né, com relação às cartas de Paulo, que todas as quartas-feiras nos agraciam, né, com esses imensos estudos que nós conseguimos. Nós agradecemos estarmos aqui todos, e quem não possa estar, que a gente leve nosso pensamento a eles, e que eles posteriormente possam ver o estudo de hoje. Que a gente tenha paz e serenidade para continuar no nosso caminho e frequentemente estarmos juntos nesse ou em outros estudos que a FEAC nos proporciona. Que nós consigamos hoje aprender e aprender muitas coisas que hão de vir. Assim seja. Assim seja. Muito bem, Regina. Muito obrigado. Oi. Essa mensagem tem muito a ver com o estudo passado. Não captei, não. Não? Ele fala os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão. É o mal tentando desacreditar verdade, a lei divina. Verdade. Olha, os que nos lançam em abandono assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Aí tem a ver. Eu não estava presente, mas assisti. Muito bom. Parabéns para você. Não condená-los, aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando a bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão, tal que reconectando ao Pai. Se alguém assim caiu na morte do mal, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Tudo a ver com o que você falou. E eu não entendi o estudo de maneira equivocada. Isso aí. Muito bom, ótimo. Depois dessa introdução que já fez o retrospecto do estudo passado, continuemos onde a gente estava, né? Então, na minha marcação, paramos para adentrar
o versículo 15 da segunda carta aos Coríntios. Tá? Então vamos lá. Animado por esta certeza, tencionava primeiramente ter convosco, para que recebesseis. Tá certo, gente? Eu estou na minha Bíblia de Jerusalém aqui que é... Recebesseis. Nossa Senhora. Eu não estou conseguindo ler essas letrinhas da Bíblia de Jerusalém, baixei uma outra aqui. Então vamos lá. A seguir passaria para a Macedônia, por fim, da Macedônia voltaria a ter convosco, a fim de que me preparasseis a viagem para a Judéia. Então, qual que é o plano dele aqui? O plano original de Paulo era visitar os coríntios por 2 vezes, em um futuro. Tá? Então, o que ele está falando? Ele passaria pela Macedônia. Então, só para questões geográficas, né? A Macedônia hoje é uma região que envolve, vamos dizer assim, 50% da Grécia, um pouco da Macedônia do Norte, Bulgária, Albânia, Sérvia. Então tem uma região ali, né, que a gente não sabe muito bem qual seria o local, porque hoje está tudo muito dividido, mas o plano original dele era passar por ali. Tá? Embora teve uns problemas, e a gente consegue identificar, acreditamos que seja esse problema que o Paulo Estevão identificou para a gente, por isso que ele não voltou, acreditamos que seja esse. Embora não exista nada em Atos dos Apóstolos, em nada nas cartas dele, que fizesse com que ele não teria, um motivo que ele não teria feito essa viagem. Então Paulo Estevão deixa entender o que aconteceu. Tá? O caso que foi. Então, assim, ele posteriormente queria ir a Corinto, mas por esse motivo ele não conseguiu. Então ele está justificando aqui. Tá? Então até aí tudo bem. Ok? Ok, gente? Posso passar aqui para o 17? Ok. Eu queria que você falasse um pouco, já que ele se referiu a uma segunda graça, a primeira graça seria a simplicidade, que ele fala lá em cima no versículo 12. A segunda graça que ele está falando seria uma segunda visita. A graça que ele se refere a uma segunda visita. Ele vai voltar. Ele vai voltar em Corinto, mas não no momento que ele queria. Entendeu? Porque ele vai. Essa aí é com relação à primeira viagem. Então ele vai voltar a Corinto, mas não agora. Agora que ele tensionava voltar, ele não conseguiu. Mas ele vai retornar. Tá? Então por isso que ele fala uma segunda graça, uma segunda, né, oportunidade abençoada de eu estar com vocês aí. Tá? Entendi. 17. Ok? Tomando esse propósito... Sabe por que eu falei isso? Porque a notinha aí da Bíblia de Jerusalém coloca aí na letrinha B que essa graça seria alegria e que a primeira graça seria a santidade. No caso aí, né, falado aqui foi a simplicidade. Pode ser a alegria de estar com eles lá. Estar com eles de volta, né? Tomando este propósito, terei sido leviano? Ou meus planos seriam apenas inspirados pela carne, de modo que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Então ele está falando assim, ó, eu sou leviano? Gente, ele está respondendo a uma acusação. Tá? Então ele está colocando para pensar se ele foi ou não. Ele tinha uma intenção. E isso vai ficar um pouquinho mais claro à medida que a gente vai avançar nesse capítulo aqui. Tá? Então ele está perguntando assim, você não veio aqui, então assim, eu sou leviano? Né? Os meus planos, ele está falando assim, meus planos não são inspirados porque eu quero, eu sou inspirado por Deus. Né? Ele está falando aqui. Seriam apenas inspirados pela carne? Não. Então, assim, houve um propósito que ele teve que adiar essa viagem.
Não foi bem porque ele só não queria ir. Existe um caso que ele não pôde ir. Ele não pôde ir. Então não foi só a carne que inspirou. Existe um planejamento divino para ele e ele não conseguiu. E ele confia nos desígnios de Deus, ele aceitou e agiu de acordo com a vontade de Deus. Conforme estava sendo instrumento da vontade divina. Então, assim, ele deixa algumas coisas para a gente pensar. Essa é uma delas. Ele está colocando eles que estão vendo a carta para pensar. Ele está fazendo uma autoavaliação e, ao mesmo tempo, está se mostrando de exemplo aos coríntios. Como se autoavaliar? Essa autoavaliação passa por uma defesa. Mas uma defesa não por si só, mas uma defesa do Evangelho. Porque ele iria lá para poder levar o Evangelho, para levar a boa nova, para ter uma alegria de estar com eles. Não é assim, ô Joelma, eu vou visitar aí, tá? Vou tomar um café aí. Do nada, não. Ele vai com um propósito. Ele vai com um propósito divino. Ele vai com um propósito de abençoar todos, de fazer palestra. Porque me pareceu assim um exemplo de humildade. Ah, sim. Colocando eles dessa forma. Sim, perfeito, é isso mesmo. Sim. E a consciência dele estava tranquila, que ele não estava agindo de forma leviana. Sim. Então, isso que a Maria Jane falou é o que o Paulo quer que eles cheguem à conclusão. Você vê que o Paulo ele não fala diretamente. Ele podia resumir esse capítulo e falar assim, gente, eu não fui porque não deu por causa disso. Mas não. O Paulo tem uma maneira de falar. A didática dele é diferente. A didática dele é hebreu, é judaica. Ele tem a cultura grega. Então ele tem uma maneira de falar. De fazer com que aqueles que estão lendo, estão ouvindo a carta, pensem, raciocinem, reflitam, se conscientizem. É isso que é o objetivo. Ele poderia escrever essa carta muito mais rápido, gente. Olha só. Oi, pode falar, Angie. Isso aí trazendo para nós essa reflexão seriam aqueles imprevistos que acontecem na nossa vida e que a princípio você, tem que abrir mão. E depois, verificando, você vê que aquilo ali foi um plano divino. Sim. Um plano divino. E é o que ele está tentando mostrar. Eu não fui, porque existe um plano acima e eu estou seguindo esse plano. Seguindo esse plano. Entendeu? E acontece com a gente muito isso. E depois você olha, você fala, nossa, se eu tivesse agido dessa forma... Teria, aí já era. Né? Nem sempre o que a gente planeja é o melhor momento. Melhor. Tem circunstâncias que os amigos espirituais nos ajudam, mostrando, colocando aí imprevistos no nosso caminho e que depois, lá na frente, a gente vai entender. Paulo já tem essa consciência na hora. É só observar Lucas, gente. Aonde Paulo passava perto, Lucas não estava. Lucas tinha saído, Paulo foi preso. Onde estava Lucas? Lucas tinha visitar. Paulo foi apedrejado. Onde estava Lucas? Lucas tinha saído, tinha acabado de sair. Então, assim, tinha uma missão para Lucas, que era registrar tudo, folhear tudo, para poder deixar esse legado para a gente aí. E isso nos mostra que a gente tem que ter mais confiança, Certo, sim. Confiança nos desígnios de Deus. Essa passagem, esse início aí, mostra que a gente tem que ter confiança nas situações, que tudo tem um propósito. E é isso que ele vai falar agora no versículo 18. Deus é testemunha fiel de que a nossa palavra, a voz dirigida, não é sim e não. Deus é testemunha fiel. Não é sim e não. Eu sei que vocês todos entenderam o que é não é sim e não. Né, Joelma? Joelma entendeu? Sim, não? Não. Gente, olha o que ele está falando. Deus é testemunha fiel de que a nossa palavra, a voz dirigida, não é sim e não.
Aí eu pergunto para vocês, o que é uma coisa sim e não? O que é uma coisa sim e não? É que é sim e não ao mesmo tempo. O que é incoerente. Eu entendo mecanicamente, pois sim de presépio tem que ser um sim e um não, consciente de que você está procurando o caminho reto. Ele tinha consciência desperta. Então, quando ele falava sim, sim, não, não. Certo. Consciente do que estava fazendo. Ok. Mas a minha pergunta não respondeu. O que é uma coisa sim e não? O que você falou, Joelma? Você tinha falado? É que é sim e não ao mesmo tempo, que é uma incoerência. É uma incoerência. É uma coisa dúbia. Se ele colocasse sim ou não, você teria escolha. Mas ser sim e não ao mesmo tempo... É uma coisa dúbia, é uma coisa falsa. Se eu te pergunto assim, ô Joelma, você é espírita? Sou, né? Mas assim, não, porque é uma coisa, mas assim, porque... Então assim, o que você é? Tá entendendo? É uma coisa dúbia. Então assim, primeiro a gente tem que analisar. Sim e não é uma coisa dúbia, falsa. E aí, o que Paulo está falando? Não é sim e não. Então ele está falando o quê? Não é sim e não, ou seja, não é. Então ele está falando, não é uma coisa dúbia, não é uma coisa confusa, não é uma coisa incoerente. Entendeu? É isso que o Paulo está falando. Não é sim e não. A expressão sim e não... Oi? Precisa complicar tanto. Nossa Senhora. Entendeu? Ele pegou mais fácil ele falar assim, ele destaca que em Jesus há uma certeza absoluta. É isso aí que ele quis falar. É mais fácil. É isso aí que ele quis falar. Eu concordo com o que o Sidney colocou do discurso do Paulo, porque isso leva a gente a raciocinar. Se ele colocasse de forma direta... Não é Paulo. Uma frase solta. Não é Paulo. Mas a gente tem que pensar. Eu falei isso com o Sidney quando eu li a primeira vez. Eu falei, mas que tanto sim, não é sim, não, eu me dei um tilt. Porque você... Sidney, calma, assim, você vai vacilando a coisa. Sim e não é uma expressão. Então ele virou e falou assim, não é sim e não. Então se não é sim e não é uma coisa confusa, é uma coisa certa. Isso vem da filosofia. Então, porque eu entendi assim, se ele está falando aqui que ele não toma... Cadê? 18 que você está falando? Ele não é inspirado pela carne, então ele não tem dúvida. Sim, ele não está tendo uma atitude humana. Isso. Ele está sendo inspirado, né, perfeito, pelo divino. Então não tem dúvida, não tem incoerência no que ele faz. Certíssimo. É isso aí, Marília. Você resumiu isso aí. Por que escreveu então isso, gente? Para não enlouquecer os miolos da gente. Porque é Paulo, gente. É Paulo. Pois é, eu amo ele demais da conta, mas às vezes eu tenho vontade de falar para ele assim, escreve mais fácil, nossa senhora. Mas é Paulo. O que ele está falando isso aí? Isso aí que a Marília colocou, que a Joelma colocou, que a Jane colocou. É um contraste entre a fidelidade de Deus e a fidelidade humana. Porque a fidelidade humana é inconstante. É sim e não. Hoje eu sou fiel. Hoje eu sou espírita. Amanhã eu já não sou mais. Hoje eu sou. É a coerência das leis divinas. É a coerência das leis divinas a gente praticando. Sim. Por isso que eu falei, porque no 17 ele fala simultaneamente o sim e o não. Então, o que você é? Bonzinho de presépio. Sim. E aceita o sim e o não de acordo com a circunstância. Agora é conveniente eu dizer sim. Agora é conveniente então, sim. dizer não. É um contraste. É o contraste. É a carne. Olha a letrinha D da BJ. A fidelidade de Deus é, antes do mais... A solidez. A D. A solidez de Deus. Ele é o rochedo de Israel. O homem pode apoiar-se nele com toda segurança.
tal solidez explica a constância de Deus em seus desígnios, a fidelidade em suas promessas. Então, é isso aí que ele quer falar. Por assim, ele está falando para os coríntios que, ao contrário das nossas incertezas humanas, carnais, Deus é sempre fiel às suas promessas. E isso reflete no quê? No que a Jane falou, que a Anja falou, que é a confiança de Paulo que tem em Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem complicadas, ele confia. Porque Deus não é sim e não. Pronto, falei, viu, Joelma? Deus não é sim e não. Encaixei isso numa frase. E ele confia porque ele tem a consciência tranquila, que sabe que ele está agindo sem impulsividade, sem leviandade. Integridade apostólica. Isso. Ele é íntegro. Ele é íntegro. Ele está defendendo a sua integridade, ele é íntegro. Então, olha só o que ele está falando, gente, só nesse versículo. Que Deus é fiel na sua promessa e que a sua mensagem, Paulo, vem de Deus e que ela não é contraditória. Ela não é ambígua. A mensagem que vem de Deus através dele é uma mensagem consistente. Reflete as leis divinas. Por que ele está falando isso? Para reafirmar a sua autoridade como apóstolo dos gentios. Por causa da confusão que foi colocada. Então ele está falando para a igreja de Corinto. Ele mudou seus planos de viagem. E isso levou alguns a questionarem a sua sinceridade, a sua honestidade. Então ele está falando o quê? Ele está reafirmando que a sua intenção sempre foi boa. E que existe um planejamento divino que está acima de mim, que não é sim nem não, é certeza. Então o que eu estou falando, eu estou com confiança em Deus que é isso mesmo. Eu não estou sendo desleal. Eu estou sendo leal com a programação divina. E com a confiança que eu tenho em Deus. Pronto. É simples assim. Não é tão simples assim, mas a gente entendeu. Entendeu? Entendeu? Que num versículo só, como que ele mexe com todo mundo? Com esse, Deus é testemunha fiel de nossa palavra, não é dirigido. Então, assim, se Deus é testemunha, minha testemunha, ele está ao meu favor. Quando com eu vou chamar uma testemunha para ser contra as minhas atitudes? Não vou chamar uma testemunha para ser ao meu favor. Então Deus é testemunha. Qual testemunha melhor do que Deus? Não é? Tá aí. E aí agora ele coloca Jesus. Pois o Filho de Deus, o Cristo Jesus, que vos anunciamos, eu, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas unicamente sim. Aí de novo. Entendeu? Não foi sim nem não. Foi sim. Foi certeza. Está reafirmando. Ele vai falar que é sim. Olha como que ele usou de novo o sim e o não aqui. Para ele afirmar. Confirmação, evidenciando que Jesus que anunciou é sim. A certeza. Jesus foi unicamente o quê? Sim. Ou seja, as suas atitudes confirmam o seu discurso. O versículo 20 dá a entender isso aí, gente. Olha lá. Todas as promessas de Deus encontraram nele o quê? O sim. Por isso, é por ele que dizemos amém a Deus para a glória de Deus. Está aí. Jesus é o sim. E aí, esse amém passa a ter um significado bem forte, né? Porque eu já escutei como ex-católica amém para muita coisa. Sim. E assim, é uma palavra dita muito em vão. Sim, Na sim. verdade, você está reafirmando sim. Está reafirmando. No que a gente fala em vez de amém? Não é o assim seja? Assim seja. É o sim. A letrinha da BJ tá. Amém significa isso é sólido, digno de confiança. Aí Lá tá. é a resposta da fidelidade do homem à fidelidade de Deus em Jesus Cristo. Ok. Mas é o sim. Amém é o sim. Então, olha o que ele fala no 20. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Nele quem, gente? Em Paulo. Não. Em Jesus? Em Jesus.
Todas as promessas de Deus encontraram em Jesus o seu sim. Tá certo. Entendeu? Jesus não foi dúbio, não foi falso. Todas as promessas encontraram em Jesus o sim. Deus, o que Deus fez, Jane? Cumpriu a sua promessa, que veio da onde? Dos profetas lá atrás. Jeremias, Zacarias, Isaías. Todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento encontraram em Jesus a sua pessoa. Foram cumpridas. É o sim. É por isso que eles dizemos amém a Deus, para a glória de Deus. Amém. Assim seja. Amém. Isso aqui eu achei muito bonito. Todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Todas as promessas de Deus apontaram para Jesus, para o Messias. E é interessante que ele diz: encontraram nele. Não é encontraram em suas palavras. Nele. Quer dizer, nas suas ações. Certo, e exatamente nele o comportamento, a atitude, o ser, né? É, o ser. Encontraram nele, né? Porque muitas vezes se encontra nas palavras. Encontraram nas suas palavras, no seu dizer, mas encontrou na pessoa do Cristo. Na pessoa é o quê? É a vivência. Ele vivenciou. E todas as promessas de todos os profetas que falaram do Messias, que falaram de Emanuel, que falaram de Deus conosco, que falaram do rebento que vai ser vindo por uma virgem, de falar que vai nascer, todas encontraram nele o sim. Todas elas. Inclusive até de Moisés, que falou isso também. Pode ser? Pode ser, gente? Aquele que nos fortalece convosco em Cristo e nos dá a unção é Deus, o qual nos marcou com o quê? Com um selo e colocou em nossos corações o penhor do Espírito. Ou seja, o Cristo nos selou. Assim como a gente, né, hoje em dia a gente não sela mais correspondência, né? Será que ainda tem selo? Tem selo, né? Não existe selo, não existe? Só de coleção. Só de coleção, né? Só comemorativo, né? Mas, naquela época... Esse unge que ele coloca aqui, essa unção, e esse selo, a gente poderia interpretar na doutrina espírita que seriam a influência dos espíritos superiores em nós? Que ele nos deu isso, essa possibilidade? Pode. Eles nos inspiram. Os espíritos superiores, que eles nos inspiram para que a gente evolui. É uma interpretação ok. Não vejo nada de equivocado nessa também. Mas esse selo é o Cristo. Quem nos dá a unção é Deus, o qual nos marcou com um selo. Então, o Deus nos marcou com um selo, o Cristo. O Cristo é o nosso selo. É Deus que nos selou. Com quem? Com Cristo. Olha lá. E colocou em nossos corações o penhor do Espírito. As leis divinas. E inclusive Paulo fala isso. Eu fui selado pelo Espírito do Cristo. Se eu não me engano, gente, eu acho que é por aqui. É no capítulo 3. É por isso que eu pensei também. Quando ele fala que fui selado pelo Espírito do Cristo, a gente não sabe que Jesus falou com ele através do Estevão. Então, é uma influência do Espírito Superior, né? No caso aí, o Estevão, que ele foi intermediário de Jesus. É por isso que eu pensei que isso aí poderia estar se referindo à influência dos espíritos superiores sobre nós. Pode ser. Não tô falando que está errado, não. Que é uma boa interpretação. Mas esse selo no nosso coração é para que a gente se molde como o Cristo. A imagem e semelhança do Cristo. O guia e modelo é o Cristo, é o selo. Quando você bota um selo numa carta,
você está endereçando, você está autorizando que aquela carta encaminhe, que vai no seu endereço. O nosso endereço é divino. E quando o selo está nos nossos corações, a gente vai seguir esse caminho. A gente não encontra falsidade, a gente não desvia o caminho. Será que a gente podia dizer que Cristo é o selo de Deus? E os espíritos superiores que a Jane está se referindo seriam os mensageiros que transmitem e levam essa mensagem. Boa. Você tá o selo é do Cristo. Você está selado, você está com Cristo, você está com confiança, você vai seguir esse caminho. Os amigos espirituais, os benfeitores vão caminhar junto com a gente. Muito boa. Mas ele diz, o que nos dá a unção é Deus. Então eu acredito que na criação nós já recebemos a unção. Depende só de nós esse despertamento. Vamos despertar quando abraçarmos a mensagem trazida pelo Cristo. Porque ele diz, e nos dá a unção é Deus. Deus é que nos dá unção. Uhum. Então, eu penso em algo já dado, né, na nossa criação, dependendo só do despertar, que a gente fala, o despertar da consciência. Depende de cada um de nós. Né? É o libertar da morte. O que é o libertar da morte? É o despertar da consciência. Muito bom. Finalizando aqui os dois últimos versículos. Quanto a mim, invoco a Deus como testemunho da minha vida. Foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não tencionamos dominar a vossa fé, mas colaboramos para que tenhais alegria, e pela fé que estáis firmes. É pela fé que estáis firmes. Ele não voltou a Corinto para poupar a comunidade dos dissabores. Por quê? Aí eu fui pesquisar lá em Paulo Estevão. Acredito, também não tenho certeza, de que ele não voltou a Corinto devido à perseguição de que os judeus da sinagoga principal lá, que era uma sinagoga de Acaia, ele começou a perseguir o Paulo. Então, a sinagoga de Acaia recebeu notificação de Jerusalém de que Paulo deveria ser preso, de que Paulo deveria ser perseguido, de que Paulo deveria ser morto, de que Paulo devia ser eliminado. Então, sim, para ele não prejudicar a comunidade, ele saiu. Tanto é que lá em Paulo Estevão, ele falou que ele foi para Macedônia em companhia de Lucas e Silas. Por quê? Ele começou a ver e chegou a notícia dele que a sinagoga de Corinto ia perseguir ele, ia perseguir todos a igreja lá. Então, para poder não terminar que aqueles forem perseguidos por causa dele, ele se afasta. E a comunidade se preserva. Acredito eu que está lá no capítulo 7 da segunda parte, isso que eu estou contando, de Paulo Estevão. Tá? Capítulo 7, segunda parte. De que foi esse o caso de que ele não retornou para Corinto. E que ele queria, mas não pôde. Acredito eu que seria esse o caso. Né? Foi o único link que eu descobri em Paulo Estevão, um motivo que ele saiu e não voltou, até que a situação ficasse mais amena. 7, segunda parte. Isso, capítulo 7 da segunda parte. Eu só esqueci o título. Não tem problema. Esqueci o título, mas está lá bem explicado, tá?
bem explicadinho lá. Fechamos o capítulo 2, o capítulo 1. Essa fé verdadeira aí, essa fé firme, quando ele fala que estais, pela fé que estais firme, essa fé aí seria a confiança no futuro, sabendo que tudo que acontece de acordo com as leis divinas, seria a fé de enfrentar as coisas com coragem. A fé de enfrentar as coisas ali. Com coragem, sabendo que as provações ajudam no nosso crescimento, seria, resumindo, a fé raciocinada para nós, os espíritas. De alguma maneira, sim, uma fé resiliente, porque, assim, aquela comunidade ela está em pé por causa da fé daqueles homens que estão ali. Da esperança de enfrentar, apesar que eles não estão sendo perseguidos como Paulo. Mas, apesar dos problemas, porque eles enfrentaram problemas. É por isso que Paulo escreveu a carta severa, que eu vou falar daqui a pouco. Eles enfrentaram problemas muito sérios, mas muito sérios mesmo. E Paulo vai escrever uma carta severa, uma carta qual nunca vocês vão ler antes que ele escreva. Depois daquele capítulo 13 lá da primeira carta aos Coríntios, o amor, né? Se eu não tivesse o amor, sem nada seria. Você vai pegar a carta severa que Paulo fala, você nunca vai encontrar nada parecido com aquilo ali, não. Eles enfrentaram problemas. E é interessante, Jane, que ele fala, não tensionamos dominar a vossa fé. Quer dizer que é uma fé raciocinada, não é a fé cega. Você tem que ter fé, você tem que acreditar. Não, raciocínio. E que Paulo não funcionava assim. Paulo não era esse tipo de pregador. Paulo não era esse tipo de pregador. Ele fala, não tensionamos dominar. Eu destaquei isso aí, dominar a vossa fé. Não é imposta. Uhum. Tá. Pera aí, rapidinho. Pronto. Vamos lá. Gente, o capítulo 2, na BJ, na Bíblia de Jerusalém, não tem nem título. Então, assim, ele não tem nem interrupção do fluxo de ideias. Ele continua falando o que ele estava falando no capítulo 1. É a mesma coisa. Então, assim, ele termina falando assim que não voltaria a Corinto, né? Porque para poder não ter os dissabores que eles poderiam ter. E ele continua falando aqui no capítulo 2 do versículo 1. Resolvi o seguinte, não voltarei a ter convosco na tristeza, pois se vos causo tristeza, quem me proporcionará alegria, senão aquele que eu tiver entristecido? Nossa, eu achei isso tão confuso, eu li várias vezes. Paulo? A única coisa que me passou pela cabeça é que quando a gente causa tristeza a alguém, esse sentimento volta para a gente de alguma forma, né? Que é a lei de ação-reação. Então, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Causo tristeza, quem me proporcionará alegria? Pois se vos causo tristeza, ou seja, se ele está causando tristeza aos coríntios, quem que vai proporcionar alegria nele, se não aquele que eu tiver entristecido? Eu não entendi. É porque está faltando um ponto nesse triângulo aí. E sem esse ponto você não vai conseguir decifrar esse versículo 2. Qual que é esse ponto? Esse ponto é a carta severa. Esse ponto é alguém que difamou Paulo em Corinto para a sociedade. Esse ponto é alguém que colocou Paulo em xeque. É alguém que falou que ele não é apóstolo de Jesus. É alguém que colocou toda a sua dignidade lá embaixo. Então, quem Paulo estava causando tristeza era essa pessoa ou conjunto de pessoas. Então, pois se vos causo tristeza,
quem me proporcionará alegria senão aquele que eu tiver entristecido? Ou seja, essa pessoa entristeceu Paulo, por isso que ela difamou Paulo. Falta essa pessoa, por isso assim, vamos com calma. Ele fala, quem me proporcionará alegria senão aquele que eu tiver entristecido? Sim, então, segundo essa interpretação sua, aqueles que o difamaram, né, ficaram tristes com Paulo. Sim. Porque estão interpretando errado as ações de Paulo. Ficaram tristes. E aí ele fala aqui que apenas esses poderão proporcionar alegria. Porque quando eles mudarem. Isso! Quando eles estiverem arrependidos, quando eles tiverem retorno para a sociedade. É exatamente isso. Por isso que estava faltando essa pessoa. Você não mataria essa charada. Emmanuel explica bem isso também na mensagem do 1. Tem mensagem do 1? Eu li a mensagem, mas eu não achei explicação nessa mensagem. Peraí, rapidinho, só vou fechar a porta aqui. Aí. Peraí, Nina. A mensagem é do versículo 1. Resolvi o seguinte, não voltarei a ter convosco na tristeza. Enquanto o Sidney não volta, a gente pode ler. Qual que é o livro, Jane? É o Palavras de Vida Eterna, 156. Tá. Aí ele fala assim, segundo agimos, cautela com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labareda de angústia no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou o pior, conforme o rumo que lhes traça. Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. O Sidney voltou. Quer terminar isso? Não, estou ouvindo, pode continuar. Azedume corta o impulso de generosidade, aniquilando obras no nascedouro. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Desespero queima o solo do ideal, exterminando a semente do bem. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Todos dependemos uns dos outros, na desincumbência dos compromissos que nos competem. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós, segundo agimos. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta do nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto ou na espécie daquilo ou disso que venham a receber. Ou seja, eles reagem, né, conforme a forma com que nós agimos. É meio confuso esse último, né? Meio confuso. A vida, porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós segundo agimos. Isso está legal. Em vista disso, para a execução da tarefa que nos cabe, quantos nos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco na pauta do nosso auxílio, dando-nos isso ou aquilo, no tanto ou na espécie daquilo ou disso que venham a receber. Tá ajudando, tá auxiliando. É alguém que parece, eu entendi que é alguém que parece que, tipo assim, auxilia, mas esperando receber alguma coisa. É um retorno, uma lei de ação e reação. Entendeu? Eles apenas colaboram naquela doação ali para receber alguma coisa. Está doando auxílio, colaborando naquilo ali, mas esperando que aquilo ali vai trazer algum tipo de benefício para eles, entendeu? Eu entendi assim. Mas eu não consegui pegar nessa mensagem isso que eu falei. Não. Eu também não, falei isso com a Lu. Eu não consegui pegar nessa mensagem
a interpretação desse versículo, não. Por quê? Eu pensei no seguinte, quando eu vi a mensagem aqui, eu pensei no seguinte: você já imaginou você amar uma pessoa, e aí no caso ele está colocando aqui, né, que no caso seria felicidade para ele dessas pessoas que agiram dessa forma, né, de não conseguir encontrar ali a verdade no que ele está colocando. Você amar essa pessoa e ter que lidar com essa desconfiança? Com tudo isso aqui, ó, o azedume corta o impulso da generosidade, aniquilando nas obras, a irritação abate as forças da alma, quer dizer, aniquila o trabalho que foi feito. Às vezes aquela sementinha ali que está colocando essa carta que o Sidney falou, a gente ainda não chegou nessa carta, né? Não. Então. Vou falar dela agora. Pois é. E essa mensagem é do versículo 1, primeiro. Sim, sim. A do 2 aqui do lado, a norma ideal, também complementa bem. Porque o que eu senti foi isso. Você já imaginou o que é você voltar, ou estar sendo compelido a voltar num lugar para colocar e reparar uma coisa que você faz? A norma ideal é do capítulo 3, meu bem. Tá, desculpa. Eu vi aqui, eu vi outra coisa aqui, tá? Aí assim, eu fiquei pensando nisso. Você reagir e voltar. Acho que vai dar para poder entender melhor quando a gente tiver acesso a essa carta. Então, olha só como que o círculo vai fechar e vocês têm que ter paciência. Por quê? Não se sabe o que aconteceu, em verdade essa. Nem Paulo Estevão conseguia achar isso. Pelo menos eu não percebi. Não se sabe o que foi o que impactou. Não se sabe o que impactou. O que aconteceu que houveram alguns pontos de vista diferentes. Aconteceu entre Paulo e outro esse alguém, ou alguéms, né? Alguma coisa, não sabe ao certo, tá? Mas tem a ver com o capítulo, com o versículo 12 desse primeiro capítulo aí, ó. Vocês estão na BJ, lá em cima, tá vendo lá o versículo 12? O nosso motivo de ufaninha é este testemunho da nossa consciência. Então, ele está falando, ó, eu tô em paz com a minha consciência. Mas tem a ver com isso aqui. Ele está mostrando que para ter essa alegria é necessário a reconciliação com esses que estão contra ele? Por quê? O que acontece? E aí, o negócio é o entendimento. Por quê? Quando fizeram essa segunda carta aos Coríntios, elas colocaram isso aqui. Depois os historiadores foram pesquisando, foram verificando e conseguiram chegar a uma conclusão de que o capítulo 10, 11, 12 e 13 da segunda carta aos Coríntios, da qual nós estamos estudando, é a carta severa. E essa carta severa, ela foi escrita antes do que nós estamos lendo agora. Ela foi escrita primeira. Ela deveria ter entrado primeiro, então. Ela deveria ter entrado primeiro, porque aqui o problema já está sendo resolvido. Paulo mandou uma carta bomba, que foi aquela lá. Foi a primeira lá. Então, assim, se vocês quiserem entender bem, pega o capítulo 10 e até o 13º e vocês vão ler essa missiva severa, essa carta severa. Aí vocês vão começar a ter ideia porque Paulo está se defendendo aqui. Por quê? A segunda carta aos Coríntios, hoje, como nós estamos lendo, ela já começa com Paulo refrescando alguma coisa. Mas a primeira carta foi aquela lá. A primeira carta foi do 10, 11, 12 e 13. Então, essa primeira carta, se chama a carta severa, ela foi escrita primeira. E está lá. Toda a confusão está lá. Então, assim, olha, quero entender isso melhor. Então, faça um treino. Leia, pegue lá 10, 11, 12, 13 e leia essa carta aí. Aí, por isso que a Jane não conseguiu entender. Porque esse que entristeceu foi o que ele falou lá atrás. Que seria primeiro. Entendeu? Que seria primeiro. Não voltarei a ter com
Convosco na tristeza, entendeu? Porque ele já ficou triste. Ele ficou triste lá atrás. Isso. O 10 aqui é resposta à acusação de fraqueza. Tá vendo? Só que assim, colocaram essa carta, hoje todo mundo sabe que é isso, mas continua por motivos ideológicos, teológicos, etc. e tal, ela continua sendo, a segunda carta aos Coríntios continua sendo produzida dessa maneira, sendo que o capítulo 10, 11, 12 e 13 deveria ser os 4 primeiros, para você entender o restante. Então, do 1 ao 9, é ele já aliviado. Por que a gente não estuda ele, então, dessa forma? Não, vamos estudar conforme está na BJ. Então nós não vamos entender nada. Então leia, por isso que eu estou falando, leia 10 a 13. Então, a gente vai ter que estudar, ué. Vamos, não, leiam, que a gente continua, quando chegar no 10 a 13, aí a gente vai conseguir verificar o porquê que aconteceu aquilo ali. Eu entendi esse versículo 1 aqui do capítulo 2, voltaria a ter convosco na tristeza, porque ele percebeu que ninguém tinha sido transformado pelo Evangelho. Não, nem tanto não? Assim, nem tanto generalizado nem tanto. Assim, não, nem tanto assim, tá? Eu não voltaria a ter convosco na tristeza, porque assim, ali, né, inclusive, essa carta severa, quem chega com ela a Corinto é Timóteo e Tito. Se lembra lá no final da primeira carta que ele falou que ia enviar? Que vou enviar o Timóteo, vou ver o Tito, não sei o quê. Então, eles estão vindo com essa carta aí, ó, chegando lá. E aí a carta já voltou, agora ele está escrevendo, falou assim, olha, então tá assim, tomara que eles se recuperem, agora está ficando tudo resolvido, minha integridade é essa, eu confio em Deus, a minha palavra não é não, sim, não e não, minha palavra é sim. Então aqui ele já está light. Por quê? Porque o estrondo maior foi aquele lá. Então, eles não tinham ainda assimilado o amor de Jesus, que ele tanto fala o tempo todo. Não, eles estão agora abaixando a poeira. Eles estão questionando as atitudes de Paulo. Sim. De Paulo. Mas por isso, porque eles não assimilaram, não se transformaram pelo Evangelho. Eu tô sentindo, eu não li essa carta. Não, depois leia. E semana que vem a gente conversa, mas eu não vou entrar nela não, tá, gente? Pois é. Eu não vou entrar nela. Agora, né? Mas vai estudar. Lógico, gente, lógico. Tô falando assim, segunda que vem. Paulo. Oi? Porque você tá confundindo a cabeça da gente, Paulo. Você fala direito, então. Né? Não, eu não vou entrar nela não. Como assim? Não vou entrar agora. Agora. Eu não disse não que sim nem não. Olha, não começa não. Não começa não, tá? Ô Lu, ele falou que a gente não vai entrar. Mas ele mandou a gente... Isso, para ler. Não, o negócio dele é ser parceiro de Paulo na confusão. É isso que ele tá querendo, entendeu? Confundir o Tico e o Teco aqui, a cabeça entrar em parafuso, cair em fumaça, pegar fogo, chamar bombeiro. Eles acusam o Paulo de um monte de coisa, né? Sim. Se ele mandou a gente ler, a gente já deveria estudar ela de uma vez. O que a gente tem que aprender nesses 2 primeiros versículos? Primeiro, que a conexão emocional de Paulo com a igreja de Corinto é muito forte. Ela é muito forte. Por isso que ele está com um zelo enorme naquela igreja ali, naquela comunidade ali. O zelo, a conexão que Paulo tem com Corinto é muito forte, gente. Corinto acontecia de tudo. De tudo. Voz direta, Jesus aparecia, e Abigail, e aconteceu um monte de fenômeno. Então aquilo ali Paulo quer preservar de tudo. E ela é atacada. É lógico, ela é atacada. Ela é atacada, gente. Pois é, eu fico pensando, você já imaginou? Ele está colocando incidentes do passado. Por que Paulo modificou o plano de viagem? Você já imaginou se ele chega lá e pega esse lugar nessa confusão, com esse rancor, com essa energia ruim com relação a ele, e ele com esse amor e esse cuidado todo lá? Talvez pudesse ter um embate aí tão forte. Lembra do caso da circuncisão? Sim. Isso a gente vai ver lá em Gálatas. Então, que deu aquela confusão louca? Sim. Já imaginou se chega lá e dá uma confusão naquele nível? Talvez ele quisesse estar querendo preservar esse embate. Ele conseguiu resolver o problema por carta. Por isso que vocês questionaram no final, no versículo 24, e pela fé que estáis firmes.
Porque é essa fé que vai manter. Por isso que eu falei da resiliência, porque ela está sendo atacada, gente. A igreja de Paulo já está sendo atacada nos primórdios da vida cristã. Já está sendo atacada. Ela começou a produzir. A gente sabe disso, vocês sabem. É um centro espírita que está sendo atacado. Vocês sabem disso, gente. Obsessão e desobsessão, ataque de espíritos, está ali. Eles conseguiram introduzir alguém ou alguéms, não sabemos, e começou a fazer essa difamação. Começou a falar, olha, Paulo é isso, olha, ele veio aqui, Paulo virava as costas, e eles iam lá e ficavam lá, o que Paulo falou? Não acredita nele não, tá? Porque nem Pedro tá com ele. E ficava fazendo essas coisinhas, sabe? Essa fofoquinha. E aí começou a criar um vínculo muito grande. Ela estava sendo atacada, gente. Imagina naquela época, como se você vai preservar uma igreja longe, sem internet, sem carro, sem avião, sem nada. A carta demorava às vezes 1 mês, 2 meses para chegar. Ele conseguiu resolver esse problema lá. Por isso que ele fala, estais firme na fé. Vocês têm que ficar na fé, acredite. Por isso que ele está falando nas promessas de Deus. Confie em Deus, olha a minha integridade. Eu sou sim. Presta atenção, por isso que ele está falando. Ele está reforçando. Gente, Paulo, ele está... Presta atenção, isso é muito bonito de Paulo. Paulo está lidando com o conflito de uma maneira muito cuidadosa e amorosa com eles. Ele está resolvendo um conflito longe. Então, naquele vídeo que a Jane mandou... Tem também que eles falam assim que a fonte do conflito foram os superapóstolos. Eles que começaram a criticar mais o Paulo e tudo começou aí. Aí o Paulo, então, em resposta a essas acusações de fraqueza, de ambição. Vai difamar Paulo. Os profetas são apóstolos falsos. Sim, né? Eles vão difamar Paulo. Se lembra lá na primeira carta que tinha esses que ele começou a falar, porque estão falando isso, estão falando aquilo, né? Olha os falsos. É isso aí. Uhum. Gente, tudo que Paulo ia fundando ia sendo atacado, gente. Qualquer coisa. Era um centro espírita. Qualquer coisa que brilha, que traz luz, entendeu? Hoje mesmo eu comentei com a Ângela. Você lembra, Ângela, que eu comentei com você a respeito do Frei? Tem um Frei que está juntando mais de 1 milhão de pessoas 4 horas da manhã para orar. Para orar. O Frei, assim, está sendo uma revolução no caso da prece. Você já imaginou o que é? Tem gente que não consegue levantar 4 horas da manhã para poder ir trabalhar. O pessoal está levantando 4 horas da manhã para poder orar com esse Frei. As redes sociais estão caindo de pau em cima dele de tudo enquanto é jeito. E nós estamos falando disso 2000 anos depois. Você imagina o quanto que esse povo não estava sendo atacado nos primórdios. Nos primórdios, ainda as ideias assim, muito tal. Por isso que eu falo, gente, é pela fé que estás firme. Olha a importância disso. Se ataca durante a formação e quebra um castelo de areia, por exemplo, e quebra, acabou ali o trabalho deles. Vai ter que se recomeçar tudo para colocar adiante. Olha o trabalho. Olha o trabalho. A gente fala muito de Paulo, fala assim, mas a gente tem um coeficiente espiritual que a gente tem que contar, porque nós sabemos o que acontece. Que é o coeficiente da obsessão. Que é o coeficiente da fascinação, da intriga, dos espíritos. Se eu não consigo atingir Paulo, eu vou atingir quem está seguindo ele. Eu li sobre essa carta secreta e diz que ela foi escrita com lágrimas, mas com amor. Com energia. Com energia. E diz assim no comentário que ele estava mostrando um caminho. E quando você mostra um caminho, não é só sim. Tem o não também. Você repreende, você corrige
E aí o que acontece? O melindre, a mágoa, porque a gente quer o quê? Ser elogiado, aplaudido, mas não corrigido. A gente não vê a corrigenda como um ato de amor. Né? E assim, sobre a carta. Então, assim, a gente parou aqui, tá? No versículo 2. Mas o versículo 3 é a carta severa. O versículo 3 que a gente não leu é a carta. É a danadinha da carta que ele está falando aí, do 10 a 13. Que vocês tenham certeza que vocês vão ler para a semana que vem. Que a gente não vai entrar, mas que vocês leiam para vocês formarem isso aí. Olha, que falaram lá, tá, entendeu? Vocês leiam. Por isso que a Jane não matou aquela charada, porque faltava esse coeficiente, faltava a variável desses intrigadores dessa carta, que era o que causava tristeza, que ele vai sentir muito alegria quando aquele que vos entristece parar de ficar triste, vos alegrar novamente. Entendeu? E ele vai entender que esse sofrimento que essa igreja, que a igreja de Corinto está passando, vai servir como crescimento espiritual para a igreja. Sim, porque assim, depois de um embate, você manteve firme na fé, você ficou mais forte. Você ganhou mais um estandarte. Você ficou mais forte. Você ganhou mais um selo. O selo do Cristo. Prevaleceu a sua força na batalha. Não você é? estava na batalha e prevaleceu a sua crença, o que você acredita. Não é? Você sai mais forte. Ele está lutando um bom combate. Exatamente. Por isso que a gente tem que colocar esse coeficiente da obsessão, gente. Tudo que faz luz vem sempre uma pedrada por trás disso aí. Paramos então aqui no versículo 3, tá? Para iniciarmos. Versículo 3. Vou colocar aqui. Ok? Entenderam, gente? Consegui esclarecer, ficou meio confuso. Se vocês lerem semana que vem e quiser trocar alguma ideia disso aí, porque agora eu revelei para vocês o contexto. Eu já tinha falado lá no início da segunda carta. Aqui ela ficou mais incisiva. Aqui ela tem que aparecer. Como que a gente vai estudar esses versículos agora, esse capítulo, sem falar da carta severa? Não tem como. Não tem como. Engraçado eles não terem colocado aqui antes para poder ser entendido o contexto, né? Entendeu? Senão vocês iam ficar toda hora é isso. É mais fácil falar assim, a carta severa é essa, leiam, e agora a gente está no contexto. Quando chegar nela, a gente estuda. Muito bem, gente. Vamos finalizar, que já passamos 4 minutos do horário aí. Tá? Eu faço a prece hoje. Então vamos lá, gente. Agradecemos a esse Deus de misericórdia, de paz, de amor, que nos envolve a cada existência. E nessa existência, Senhor, estamos com Cristo sobre as luzes de Allan Kardec, dos Espíritos. E aqui estamos estudando toda quarta-feira as cartas do nosso irmão Paulo. Que esteja onde estiver, que uma gota da sua luz caia sobre os nossos corações, a fim de amolecermos, a fim de entendermos, a fim de praticarmos, conforme você falou hoje para nós. Estamos com o selo do Cristo, e que possamos fazer jus ao título de espíritas cristãos e refazermos as nossas vidas, refazermos as nossas atitudes, procurarmos cada vez mais o autoconhecimento. Ampare, Senhor, todos os movimentos religiosos, que nesses movimentos possam brilhar a tua luz, e não só os ritos, e não só, Senhor, as condições materiais, mas também brilhar o seu dito, a sua companhia. Agradecemos mais uma vez a essa espiritualidade amiga da FEAC que nos acompanha, a água que foi fluidificada, o ambiente que foi energizado,
Agradecemos a companhia dos amigos espirituais que nos acompanharam. Abençoe, Senhor, a nossa FEAC, a todos os centros espíritas, a todas as igrejas, a todos os templos. Que o Senhor, mais uma vez, se faça presente nesses templos, mas principalmente dentro dos nossos corações. Agradecemos, estamos e encerramos esse estudo dando graças a Deus. Que assim seja. É isso mesmo, Cid. Muito bem. Aqui, ó. A notinha fala. Boa noite. Boa noite. Aqui está falando alusão à nota dolorosa que teve a visita, que provavelmente Paulo fez a Corinto antes da segunda Coríntios, né? Alusão à carta severa. Sim. Tá aqui, ó. Tá onde você está falando? Nas notinhas da BJ. Ah. Tá escrito aqui na notinha da BJ, alusão à carta severa.